coisa. Gente, vamos lá. No módulo 15 de Matemática 3, para a gente encerrar, e aí a gente vai depois para Matemática 2 essa semana, que é o que está faltando, que é a parte de trigonometria, tá? No módulo 3, no capítulo 15 de Matemática 3, a gente tem arranjo e permutação simples. Qual a diferença entre arranjo, permutação e combinação? Outra vez, vamos lá. A gente tem assim: se um exercício me der 5 elementos, se ele trabalhar com os 5 elementos, então eu tenho uma fila com 5 pessoas. Eu quero ver as diferentes posições na fila dessas 5 pessoas. Falei nisso. Tenho 5, eu vou trabalhar com 5, permutação. Palavra-chave em exercício para permutação é anagrama. O que é anagrama? São palavras que eu posso formar utilizando as letras da palavra dada. Então, tenho abacaxi. Quais são os anagramas que eu posso escrever com abacaxi? Eu vou mudar a posição das letras. Isso eu não vou acrescentar e nem tirar letra. Eu só vou mudar a posição. Então, eu estou trabalhando com permutação. No caso, permutação com repetição, porque a letra A se repete. Tá. E quando é que eu tenho arranjo? Quando eu tenho 5 elementos e eu quero trabalhar, por exemplo, com 3 elementos. Então, eu tenho lá, tenho um grupo de pessoas. Quais são as chances de eu escolher um diretor, um vice e um secretário? Essa é uma maneira. Outra maneira, eu tenho um grupo de pessoas. De quantas maneiras possíveis eu posso formar grupos de 3 pessoas? Tá. Qual a diferença? Então, quando eu não tenho o mesmo número, ou eu estou trabalhando com arranjo, ou eu estou trabalhando com combinação. No arranjo, importa a ordem. Se importa a ordem, eu tenho um grupo de pessoas. Quero escolher um presidente, um vice e um secretário. É a mesma coisa eu ser presidente ou eu ser vice? Não. Então, importa a ordem. Chegada. Quais são as chances de chegada numa corrida de 10 pessoas, os 3 primeiros lugares? Importa a ordem? Importa. Quem chegar em primeiro não é a mesma coisa do que quem chegar em segundo. Então, quando eu tenho números diferentes, elementos dados e elementos pedidos, se importa a ordem, é arranjo. Se não importar a ordem, combinação. Por exemplo, de um grupo de 10 pessoas, eu quero formar um grupo de 3. Tá. João, Maria e José. José, Maria e João. É diferente? Não, o grupo é o mesmo. Então, se não importa a ordem entre as pessoas, eu estou trabalhando com combinação. Então, essa é a diferença básica para vocês recordarem daqui. Depois, o que a gente tem? A gente tem exercícios onde começam a entrar o fatorial. Página 731, exercício 1. Tenho lá já um exercício. N mais 1 fatorial mais N fatorial
sobre n mais 2 fatorial, igual a 1 sobre 9. Esse exercício não é nem de permutação nem de arranjo, é de um elemento, é de uma ferramenta que a gente tem em matemática, que é o fatorial. Lembrando que fatorial, 5 fatorial, é 5, 4, 3, 2, 1, multiplicando 120. Então, fatorial é quando eu vou diminuindo o meu número, tá? Até chegar no número 1, sempre multiplicando. E se eu tiver uma letra, professora, eu vou diminuindo. Se eu tenho n fatorial, vai ficar n menos 1, n menos 2, n menos 3, até chegar no número 1, que aí, é claro, eu não tenho, nunca vou chegar, porque eu não tenho números concretos para chegar no 1. E se eu tenho n mais 2 e n mais 1 embaixo? Tá, eu posso simplificar. Como é que eu posso simplificar isso? Eu pego o maior. Quem é o maior aqui? N mais 2. Tá, eu vou diminuir o N mais 2 até chegar em N mais 1. Então, N mais 2, tira 1. Quando tirar 1 do 2, vai ficar N mais 1. Embaixo já tinha N mais 1. Posso cortar. Resultado disso, N mais 2. Se eu tivesse um número, 8 fatorial sobre 7 fatorial. Vou diminuir o 8 até chegar no 7. 8 tira 1, 7. Posso cortar, resultado disso, 8. Tudo bem até aí, gente? Sim, peraí, deixa eu tirar a foto. Ai, pera, deixa eu tirar. Ainda não acabei o exercício, tá? Tô recordando. Tá bom, é só para deixar aqui. Não, eu sei. Só tô colocando. Posso? Posso pagar? Pode. Pode. Tá. Aí, gente, olha o que vai acontecer. Ele me deu essa equação. Dentro dessa equação, eu tenho n mais 1, tenho n e n mais 2. Quando isso acontece, eu tenho que achar o menor de todos. Aqui eu tenho n mais 1, aqui eu só tenho n e aqui eu tenho n mais 2. Então, o menor de todos eles é o n, que está sozinho. Então, eu tenho que fazer todos chegarem em n. Então, vai ficar n mais 1, tira 1 da n. Já cheguei, para. Mais n sobre. Embaixo, n mais 2, tira 1, n mais 1. Ainda não chegou, tira 1, n. Pronto. Eu tenho n fatorial em todos eles. Eu posso simplificar, cortar tudo. Ó. O que sobrou? Aqui, quando eu dividi por n fatorial, sobrou n mais 1. Mais, aqui, quando eu dividi por n fatorial, sobrou 1. Aqui embaixo, quando eu dividi por n fatorial, sobrou n mais 2, n mais 1. Tudo isso igual a 1 sobre 9. Antes de fazer qualquer coisa, n mais 1 mais 1 dá n mais 2. N mais 2, n mais 1. Para nossa alegria, aqui embaixo é uma multiplicação. Então, eu posso cortar n mais 2 com n mais 2. Cortei n mais 2, sobrou 1. Embaixo, n mais 1.
igual a 1 sobre 9. N mais 1 vezes 1 dá N mais 1. 9 vezes 1, 9. N vai ser igual a 9 menos 1, 8. N igual a 8, alternativa C. E aí? Algo a declarar, gente? Literalmente não, professora. Ah, gente, mas não é difícil. É recordação de fatorial. Fatorial é gostosinho. Tudo bem, não é gostoso como ir para a praia. Eu entendo isso. Mas de todos os exercícios assim, poderia ter coisa pior. Posso pagar? Já fui foto, filmagem, print. Pronto. Pronto. Vou fazer exercício 2. Os exercícios que vêm agora são bem facinhos, tá? Vocês vão ver que a gente vai fazer praticamente os conceituais inteiros. E só falta um pouquinho de aula. É rapidinho. Esse era o mais comprido. Exercício 2. Vamos ver o 2. Uma vez por ano, Dona Fátima, que mora em Recife, visita parentes em Caruaru, João Pessoa, Petrolina, Maceió e Garanhuns. Letra A. De quantas formas diferentes ela pode escolher a sequência de cidades a visitar? Ela vai visitar todas. Tá. Ela tem todas para ir. Permutação. Ela vai fazer a permutação. Ela quer escolher 5 cidades. Permutação de 5. 5 fatorial. O que é 5 fatorial? 5, 4, 3, 2, 1. 120 possibilidades. Olha a diferença para a letra B. De quantos modos diferentes a ordem das cidades pode ser definidas se ela pretende encerrar as visitas em Petrolina? Então, Petrolina não está na opção de ficar permutando. Então, tira a Petrolina. Se tirou Petrolina, já não são mais 5 cidades, são só 4. Permutação de 4. 4 fatorial. 4, 3, 2, 1. 24 possibilidades. Olha a diferença de tirar um elemento. Tudo bem? Tranquilo. Oi? Tranquilo. Tranquilo. Olha o exercício 4. De quantos modos é possível colocar em uma prateleira 5 livros de matemática, 3 de física e 2 de estatística, de modo que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos? Tá. O que vai acontecer? Primeira coisa, isso é um grupo, isso é outro grupo e esse é outro grupo de livros. Eu posso pôr esse grupo aqui, esse aqui, esse aqui. Eu posso ir modificando os grupos. Então, eu posso ir permutando eles, tá? Então, quantos grupos eu tenho? 1, 2, 3. 3 fatorial. Então, o que é esse 3 fatorial? Esse 3 fatorial são os 3 grupos
que eu posso ir trocando. Porém, ele não me deu a ordem dos livros. Então, vocês estão vendo esses 5 livros aqui? Eles vão sendo trocados entre eles. Então, aqui eu tenho 5 fatorial, aqui eu tenho 3 fatorial e aqui eu tenho 2 fatorial. Tudo isso tem que ser multiplicado. Então, 5 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial. Aqui é o de cada livro, cada grupinho de livro que pode ser trocado entre eles. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 5 fatorial já está aqui, 120. 3 fatorial é 6. 2 fatorial, 2 vezes 1, que é 2. Isso vai dar 8.640 possibilidades. Então, eu fiz a permutação 2 vezes. Eu permutei os livros entre si e depois eu permutei o grupo de livros entre eles. Tudo bem? Gente, eu engato a primeira e estou indo embora. Vamos embora. Tá. Exercício 6. Palavra filosofia. Seja N a quantidade de anagramas da palavra filosofia, que possuem todas as vogais juntas. Vou precisar apagar a louça. Acho que dá. Filosofia. Filosofia. É parecido com esse dos livros, tá? Eu tenho que deixar todas as vogais juntas. Então, nas vogais, o que eu vou ter? Eu vou fazer um grupinho. Nesse grupinho, eu vou permutar. Permutar quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Porém, nessas 5 letras que eu vou permutar, o que vai acontecer? São 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nessas 5 que eu vou permutar, tem repetição. O I repete 2 vezes e o O repete 2 vezes. Então, por que eu tenho que pensar em fazer alguma alteração? Porque se eu trocar o I com o I, não vai alterar em nada. Então, diminui um pouco o número de possibilidades. A nossa fórmula fica assim: são 5 vogais, tá? 5 vogais, permutação. E embaixo o que repete? 2 fatorial, 2 fatorial. Vou resolver. 5, 4, 3, 2. Já vou aproveitar aqui, ó, e cortar com esse 2. E esse outro aqui? Tenho que resolver. 2 vezes 1. Então, um fatorial de cima eu cortei com o de baixo. E o outro eu resolvi. 5 vezes 4, 20. Aqui vai dar 60, dividido por 2, 30. Então, a permutação das vogais vale 30. Acabou o exercício? Não. Por quê? Porque eu vou pensar agora igual ao livro. Vou apagar aqui o 2, tá, gente? Qual é o raciocínio que eu vou utilizar? Nós temos quantas consoantes? 1, 2, 3, 4 consoantes. Essa vogal, ele fala que as vogais estão sempre juntas. Então, gente, na hora de permutar, eu vou permutar essas 4 consoantes mais esse grupo de vogais. Então, eu vou estar permutando quantos agora? Eu vou permutar outra vez
5, tá? Só que esses 5, de que maneira? Quando for uma vogal, vão todas juntas. Dentre as consoantes, a letra F, ela repete. Então, eu vou fazer permutação de 5 por 2. Lembrando, são 4 consoantes mais o grupinho de vogais. Então, vai dar 5 fatorial e, dentre as consoantes, a letra F que repete. Vai dar 5, 4, 3, 2. Cortou, aqui vai dar 60. Para poder acontecer, tem que acontecer o quê? Tem que haver a permutação aqui e a permutação aqui. Então, na minha resposta final, eu tenho que multiplicar. Tem que acontecer as duas coisas. Então, 1.800 possibilidades, que é a alternativa A. Vocês estão lembrando dessa parte da matéria? Sim, Pro. É mais fácil. Hein? Sim? Sim, Pro. Pro, você não ouviu o que eu falei? Não. Ah, tá. Eu falei que sim, que essa matéria é mais fácil do que as outras. Graças a Deus, Senhor. Obrigada, Senhor. Fico feliz. E cai bastante. Vocês viram a quantidade de exercícios do Enem que vocês fizeram hoje? Tudo da parte de problemas de contagem? Aparece demais, tá? Nessa parte também vão aparecer mais alguns. Uma comissão será composta pelo presidente, tesoureiro e secretário. Não, 5 candidatos se inscrevem para essa comissão, na qual o mais votado será o presidente, o segundo mais votado, o tesoureiro, e o menos votado, o secretário. Tenho 5 pessoas, gente, e quero escolher 3. Já não é permutação. Estou trabalhando com arranjo. Só lembrando para vocês, a fórmula de arranjo é essa aqui, ó. Onde eu tenho quantos candidatos? 5. É o valor total, é o N. Com quantos eu quero trabalhar? Com 3. Vai importar a ordem. Se importa a ordem, é arranjo. 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Vai dar 5 fatorial sobre 2 fatorial. 5, 4, 3, 2. Corta com 2. 5 vezes 4, 20. 60 possibilidades. 60 possibilidades, alternativa B. Ai, tem um aí da Mônica, tão bonitinho. Vou fazer o da Mônica, que ainda dá tempo. Posso pagar a filosofia? Pode, Pro. Pode. Exercício 8. Tem uma tirinha. A Mônica desafia seus amigos numa brincadeira de cabo de guerra. Supondo que a posição da Mônica pode ser substituída por qualquer um de seus amigos e que ela pode ocupar o outro lado junto com os demais, mantendo-se em qualquer posição, o número de maneiras distintas que podem ocorrer nessa brincadeira é: tenho 5 elementos e vou trabalhar com 5, só mudando a ordem. Permutação de 5. 5 fatorial, 120. Ai, que coisa chata. Alternativa B. Já caiu um desses, né, gente? Enem, vestibular. Podia mesmo, professora. E eu tô torcendo que vai ser
Vocês vão pegar aí. Não se esqueçam que a pandemia não foi só para vocês, tá, gente? A pandemia é no mundo inteiro. Todo o ensino está sendo, vamos dizer, prejudicado. Alguns um pouco até mais do que outros, porque não estão tendo aula nenhuma. Vocês ainda têm a opção de estar conseguindo aí aula à distância, né? Então, a gente ainda consegue estar se vendo, estar conversando sobre aula, mas tem gente que está totalmente longe. Infelizmente, isso vai pesar bastante na hora do Enem, mas vocês têm uma possibilidade de se dar um pouco melhor, né? Continuem estudando, continuem fazendo exercícios, gritem, tirem dúvidas, falem e vamos em frente, gente. Não tem como, é a maneira da gente conseguir um resultado, tá? E a gente fica torcendo para tudo dar certo. Porque a vida não vai parar e não sei se vocês sabem, mas as faculdades federais, elas pararam no começo do ano. Meu sobrinho que estuda na escola federal, ele está sem aula desde março. Nem em AD, nem por fumaça, nem por nada. Eles falam que eles não têm condições de dar aula em AD. Então... Ô, Pro, Oi. E como que faz com esses alunos? Eles vão fazer Eles mais perderam. um ano no que vem? Eles perderam claro. esse ano? Perdem. Não tem o que fazer. Não teve aula. Imagina para o pessoal que estava no último ano da faculdade federal, já ia se formar, vai ter que fazer o ano inteiro ano que vem. Imagine. A gente tá cagado na bosta, mas tem gente que tá cagado na bosta peidando. Tem coisa pior. Sabe por quê, gente? Sabe uma diferença que vocês têm aí, que a gente pode falar? Na nossa apostila de terceiro ano é revisão. Tem gente que no terceiro ano é matéria nova. É primeiro, segundo e terceiro ano regular. Vocês estão revendo. Então, é diferente você estar revendo uma coisa do que você está aprendendo, tá? Então, por exemplo, o segundo médio, ele está aprendendo conteúdo. Se o ano que vem a gente voltar em aula presencial, desde o começo do ano, a gente, na revisão, eles vão realmente aprender. Então, vocês estão fazendo um cursinho. Um cursinho tem a possibilidade de fazer ele à distância, tá? Existem vários. Eu acho mais difícil para quem está vendo pela primeira vez. Então, vocês ainda têm aí, vamos dizer, uma vantagem. Não é nada que se possa comemorar, mas poderia ser pior. Bem pior. Então, vamos continuar no estudo. Eu falo que nessa hora não dá para a gente parar, sentar e chorar, né? Quer dizer, chorar a gente chora, mas não dá para desistir. A gente tem que ir à luta e falar assim, com pandemia ou sem pandemia, eu vou fazer o Enem, eu vou fazer o vestibular e eu vou me dar bem, tá? E o amigo do meu padrinho, ele estava me contando que a faculdade de medicina dele faliu. E ele estava no último ano, ele vai ter que começar tudo de novo em outra faculdade. Que faculdade foi essa? Eu não sei, depois eu pergunto para ele, mas é particular. Aí ele falou que vai ter que começar tudo de novo. Na realidade, não é começar tudo de novo. Ele vai ter que ver as matérias, vai ter que fazer toda aquela adaptação. Isso dá um trabalho danado, principalmente para um curso como medicina. E fora os anos que ele perdeu, né? Estudando. Sim. Não, você não perde tudo, porque tem matérias que são iguais, aí você consegue, na transferência, eliminar matérias. Mas você aí tem
um problemão, sim, porque você não pega todas as matérias. Às vezes, de uma faculdade para outra, muda o nome da matéria. É a mesma matéria, mas muda o nome. Aí eles não aceitam. Então, se num está língua portuguesa e no outro está português feliz, não importa que seja o mesmo conteúdo, tá? Você tinha que ter português feliz naquela matéria, na faculdade. Então, eu já passei por isso, tá? Numa pedagogia que eu fui fazer, eu tive que fazer uma matéria que ninguém fez, só porque na PUC essa matéria tinha um nome diferente de todo mundo, tá? A gente tinha o nome de Problemas Filosóficos e Teológicos do Homem Contemporâneo, e nas outras era IPB. Aí eu expliquei, mas é a mesma matéria, não importa. Eu tive que fazer adaptação. Então, gente, tem problemas para todo mundo, mas a gente vai escapar dessa. Importante a gente estar com saúde, porque nesse momento é o mais importante. Amores, já fiz chamada. Até amanhã. Espero vocês com muita luz